Pronto, comecei a gravação. É, Rosiane, tudo bem? Começamos? Tudo bem, tudo Então, bem. eu fiquei responsável pela sua apresentação. É, Rosiane Lobo foi uma orientanda querida minha, ela é doutora pelo IESP, ela trabalha na área de teoria política contemporânea, ela também trabalhou com teoria social contemporânea, não só com teoria política contemporânea, mas no doutorado a área dela foi sobretudo a teoria política contemporânea. O mestrado dela, defendido na Rural, tem o título Tensões e Entrelaçamentos na Sociedade Pós-Secular Habermasiana, sobre a tradução cooperativa nos conteúdos religiosos. E o doutorado dela, obtido no IESP, em 2025, tem o título de Princípios Religiosos, Tradução Pública e Atuação Política, o dever ser religioso em democracias constitucionais. A Rosiane, ela tem um interesse amplo em assuntos de teoria política contemporânea, mas com um olhar aprofundado sobre as questões advindas do pluralismo moral, com foco especial nas questões de concepção religiosa dentro desse pluralismo moral e como isso se relaciona com as questões de razão pública e liberalismo político, democracia, tolerância, direitos humanos. Né? A Rosiane, além de ser uma pessoa que tem uma vida acadêmica em teoria política, ela foi também, recentemente, parte da equipe que fez o projeto do Museu da Democracia, junto com o pessoal do GV, ela era uma pesquisadora sênior da equipe do Museu da Democracia da Justiça Federal, projeto desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas. Então, Rosiane, muito obrigada por ter aceito fazer parte do nosso grupo de professores aqui nesse curso. É um prazer tê-la conosco e, para mim, além de um prazer, é uma felicidade especial. Obrigada, Sam, obrigada pela generosidade das palavras. Eu me sinto, de fato, muito honrada pelo convite, né, de ministrar essa aula, e eu quero parabenizar as Serras por esse curso tão primoroso. Eu tenho acompanhado as aulas, infelizmente não pude estar numa aula que caiu no sábado por conta de compromissos, mas eu tenho acompanhado todas as aulas assim com muita atenção e tenho aprendido muito com os colegas. Então, parabéns aos colegas que têm apresentado, parabéns à Serra por pensar nesse curso, e eu espero que hoje seja mais um dia de aprendizado, de trocas. É um pouco difícil ficar olhando para as fotinhas, assim, mas vamos lá, vamos tentar fingir que a gente está aqui pessoalmente, que vamos sorrir e olhar uns para os outros, vamos fingir que isso está acontecendo para que seja mais orgânico, né, a relação com essa aula. Então, eu dei como tema para minha fala de hoje, como título para minha fala de hoje, dentro desse tema de justiça e razão pública, o seguinte título, né? Razão pública e doutrinas abrangentes, ou como lidar com tensões normativas que envolvem argumentos religiosos no espaço democrático. Esse é o tema esse é o título que define o que eu vou tratar aqui com vocês, e eu espero conseguir falar de tudo que eu pensei, mas caso não dê, a gente tenta discutir depois na parte dos debates. Eu pretendo enviar um material para vocês com os textos que embasaram a construção das minhas ideias. Então, vamos lá. A minha ideia aqui é falar da razão pública bem rapidamente, de um modo geral, e mais especificamente como o Rawls trabalha a ideia de razão pública. Então,
tratar essa ideia a partir de qual é o seu escopo, participantes, o ideal de cidadania democrática dentro dessa perspectiva de razão pública, como aparece o consenso sobreposto, como o liberalismo político lida com as razões religiosas a partir desse ideal. Então, a minha intenção é falar a perspectiva do Rawls e também contrapor essa perspectiva com a visão do Habermas, com as críticas que o Habermas faz à concepção de razão pública do Rawls. Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá, mas a ideia é passar por esses pontos, qualquer coisa eu falo muito rapidinho, e ao fim eu gostaria de propor uma leitura de um caso que aconteceu na prefeitura de BH, e queria testar com vocês como falar de razão pública a partir desse fato em específico. Então, para a gente tentar fazer um exercício de razão pública aqui na aula. Mas vamos lá. A razão pública, ela exige que as regras morais ou políticas que regulam a nossa vida comum sejam, em algum sentido, justificáveis ou aceitáveis para todas aquelas pessoas sobre quem as regras pretendem ter autoridade. Então, essa perspectiva, ela passa ali, né, pelos contratualistas, de algum modo, por Kant, só que ela foi se tornando cada vez mais influente na filosofia moral e política contemporânea, como resultado de como ela foi desenvolvida na obra do Rawls, do Habermas, do Gerald Gauss, entre outros, né? Entre outros intelectuais que falaram sobre razão pública. Então, os proponentes da razão pública frequentemente apresentam essa ideia com uma implicação de uma concepção particular de pessoas como livres e iguais. Então, em cada uma dessas teorias tem uma perspectiva de pessoas como livres e iguais. Então, cada um de nós é livre no sentido de não estar naturalmente sujeito à autoridade moral ou política de qualquer outra pessoa. E estamos igualmente situados em relação à nossa liberdade da autoridade natural de outras pessoas. Como, então, e aí fica uma pergunta geral para quem trata de razão pública, algumas regras morais ou políticas podem ser corretamente impostas a todos nós igualmente, né? Especialmente se nós assumimos a existência de um desacordo profundo e permanente entre as pessoas sobre questão de valor, moralidade, religião e vida boa. O Rawls vai ter uma resposta para isso. E entender como se deve conduzir a si próprio como cidadão democrático, para o Rawls, vai incluir entender o ideal de razão pública. Então, para a gente poder entrar mesmo na abordagem do Rawls, ele utiliza a palavra razão com duas acepções. Uma como faculdade intelectual e moral, e outra como modo pelo qual se formula planos, assumindo uma ordem prioritária para essas finalidades, para se tomar decisões. Então, todo indivíduo, as famílias, as associações, a sociedade política, uma confederação de sociedades políticas, possui uma razão. Isso significa dizer, então, que nem todas as razões existentes são públicas, havendo uma cultura de fundo, eu vou falar mais especificamente sobre essa cultura de fundo, com as suas associações, com as suas perspectivas, que se constituem e manifestam razões não públicas. O Rawls não vai opor a razão pública a uma razão privada, como o Habermas faz, mas ele vai falar de razões não públicas, razões que são públicas apenas para aqueles, são conhecidas, né, apenas para aqueles que participam das associações específicas que
compõem a cultura de fundo, mas elas não são conhecidas, elas não são compartilháveis com aqueles que não fazem parte dessas associações. Então, nesse caminho, a razão pública é uma concepção ideal dos cidadãos livres e iguais, que é característica dos povos democráticos, e o seu objeto é o bem público e as questões de justiça fundamental. Isso significa dizer que tanto a natureza da razão pública quanto o conteúdo dela são públicos, pois os princípios e ideais advêm das concepções políticas da justiça da sociedade, de justiça da sociedade. O Rawls ele também vai destacar 2 pontos importantes sobre a razão pública. O primeiro é que a razão pública ela não se aplica a todas as questões políticas. Elas se aplicam apenas às questões relativas a elementos constitucionais essenciais, ou seja, ele vai trazer como exemplo deliberações sobre quem deve ter direito ao voto, quem deve ter igualdade equitativa de oportunidades garantida, bem como um direito à propriedade e quais as religiões devem ser toleradas. Esses são exemplos dessas questões políticas que envolvem elementos constitucionais essenciais. É necessário considerar aqui que o Rawls, antes de falar do segundo aspecto, ele visa desenvolver uma concepção política composta pela combinação de valores da razão pública, que são diretrizes da indagação pública, com princípios de argumentação e normas sobre as evidências mobilizadas, e também valores da justiça política, que são os princípios de justiça para a estrutura básica. O objetivo é que estes valores orientem os cidadãos como um todo, igualmente, principalmente aos ocupantes dos cargos públicos, a encontrarem respostas razoáveis para perguntas que envolvam esses elementos constitucionais e as questões de justiça básica. Então, vale citar que os elementos constitucionais, e aqui citando aquilo que o Rawls vai falar lá na ideia de razão pública, no livro Liberalismo Político, acredito que muitos de vocês já tiveram contato com essa bibliografia, ele vai dizer que os elementos constitucionais essenciais, eles são de 2 tipos. Primeiro, os princípios fundamentais que especificam a estrutura geral do Estado e do processo político, ou seja, as prerrogativas do legislativo, do executivo e do judiciário, bem como qual vai ser o alcance da regra da maioria. Em segundo lugar, os direitos e as liberdades fundamentais e iguais da cidadania, que as maiorias legislativas estão obrigadas a respeitar, tais como o que eu falei, o direito ao voto, a participação política, a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento, associação. Então, essas garantias do Estado de Direito. Então, fica estabelecido desse modo que não apenas o tipo de preocupação que move a razão pública, mas também o limite entre os mundos público e não público. Tem muitas questões que não vão ser inseridas aqui. Então, o segundo ponto importante sobre a razão pública, ele consiste em que a atitude de recorrer apenas a valores políticos não é um dever para as reflexões e tomadas de posição pessoais, ou para aquelas que são realizadas pelas associações existentes na cultura de fundo. Então, aqui é importante distinguir como a razão pública é aplicada de modo distinto por cidadãos comuns e pelos ocupantes de cargos públicos e autoridades estatais. Avançando no texto da razão pública, o Rawls ele vai apontar a Suprema Corte como a instituição exemplar da razão pública, por pelo menos 3 motivos. Pelo fato de este ser o único tipo de razão que um tribunal superior exerce,
Em segundo lugar, de dar força, pelo fato de dar força e vitalidade à razão pública no fórum público, e de, mediante a sua autoridade sobre a interpretação e julgamento de questões constitucionais, a Suprema Corte educar os cidadãos em democracias com controle jurisdicional da constitucionalidade das leis. Então, a razão pública, ela se aplica ao judiciário pela necessidade diferenciada que os seus operadores têm de explicar e justificar as suas decisões com base na Constituição e nas leis precedentes que sejam relevantes a cada caso. Então, esse é o caso exemplar da razão pública, mas ela também se aplica a outras esferas estatais, como os fóruns oficiais e as manifestações dos legisladores no parlamento e aos atos e pronunciamentos públicos do executivo. Dizer que a razão pública ela se aplica ao modo como os cidadãos devem fazer algo no espaço público significa dizer que esse ideal diz respeito aos tipos de razão em que os cidadãos devem embasar os argumentos políticos utilizados para apresentar justificações políticas aos outros cidadãos. E isso nas situações em que as leis políticas estão sendo apoiadas, invocando o uso dos poderes coercitivos do Estado para questões políticas fundamentais. Então, nessa perspectiva, a razão pública ela não tem a ver com uma concepção sobre programa político e instituições específicas, mas a esse tipo de razão utilizada pelos cidadãos. O Freeman, naquele Cambridge Companion to Rawls, ele, logo na introdução, ele vai dizer que a especificidade da razão pública no liberalismo político se refere aos tipos de razões apropriadas para as decisões governamentais e os argumentos e justificações políticas dirigidas ao público. Então, desse modo, o objetivo aqui é destacar a alternativa que melhor irá promover o bem comum. O Rawls ele vai entender, seguindo, eu espero que vocês estejam me acompanhando, mesmo que eu esteja sem um slide, o Rawls ele vai entender que a razão pública ela se conecta a um ideal de cidadania democrática. E esse ideal ele envolve, em resumo, né, pelo menos 5 elementos. E aí, o primeiro é uma estrutura básica na qual as pessoas vão nascer, se relacionar umas com as outras, né, e passar, no geral, a vida inteira. Em segundo lugar, uma sociedade democrática na qual os cidadãos livres e iguais se organizam como corpo coletivo, que o Rawls vai chamar de poder do público, que é sempre coercitivo. Esse é, de fato, o poder político. Em terceiro lugar, vai envolver a diversidade de doutrinas abrangentes razoáveis, morais e filosóficas como um pressuposto e não como algo circunstancial. Em quarto lugar, um princípio de legitimidade, ou seja, o exercício do poder político se torna justificável apenas se uma Constituição, com elementos essenciais reconhecidos e aceitáveis, for seguida. E, por último, um dever de civilidade, um dever moral de os cidadãos explicarem uns aos outros e de ouvirem-se mutuamente sobre os fundamentos da razão pública que sustentam as suas visões sobre questões fundamentais. Então, falando ainda sobre a aplicação da razão pública, não no texto inicial da ideia de razão pública, mas num texto posterior, que é a ideia de razão pública revisitada, Rawls ele vai ter a oportunidade de tratar a prática da razão pública praticada, né, por cidadãos comuns de um modo mais amadurecido.
Então, ele vai retomar a diferença entre o peso da necessidade da aplicação do ideal por cidadãos comuns quando comparado com as autoridades políticas, com as autoridades públicas. Então, se o ideal de razão pública é satisfeito quando as autoridades públicas, em geral, chefes de Estado, legisladores, juízes, bem como pessoas candidatas a cargos públicos em decisões sobre questões constitucionais, quando essas pessoas recorrem à concepção política de justiça para explicar aos cidadãos a sua própria posição, então em que momento os cidadãos comuns poderiam vir a cumprir esse dever moral? Se é uma exigência tão profunda para esses chefes de Estado e ocupantes de cargos públicos em específico, como os cidadãos comuns vão cumprir esse dever moral? Então, o Rawls vai dizer que os cidadãos deveriam se entender idealmente como se fossem legisladores e perguntarem a si mesmo quais as leis sustentadas por quais razões que satisfazem o critério de reciprocidade. E considerando essas leis, quais eles pensariam ser mais razoável aprovar? Considerando esses critérios, quais leis seriam mais razoáveis aprovar? Então, assim, os cidadãos cumpririam, idealmente, o seu dever de civilidade e sustentariam a ideia de razão pública, fazendo o possível para que as autoridades se mantenham fiéis à concepção de razão pública por repudiarem posturas que sejam autoritariamente impostas. Então, seria um entendimento ideal, como se cada cidadão fosse um legislador em potencial. Seguindo, uma das ideias que compõem a razão pública é a pressuposição de uma comunidade política reunida em torno de crenças compartilhadas. E esse ponto é importante porque a ideia da razão pública ela foi longamente criticada, né? Então, esse é um dos pontos em que são importantes para defender a ideia da razão pública a partir do Rawls. Porque isso implica que todos os cidadãos do Estado, essa ideia de crenças compartilhadas, ela implica que todos os cidadãos do Estado tenham a capacidade de aceitar as leis e a Constituição pelo mesmo tipo de raciocínio. Então, também pressupõe-se a existência de instituições democráticas e a tolerância às diversas opiniões religiosas, filosóficas e morais, isto pelo fato de que a razão pública é endereçada a pessoas enquanto cidadãos, e não como indivíduos religiosos, ocupantes de determinadas associações da cultura de fundo, ou ainda como pessoas economicamente produtivas. É a cidadania que está em questão. Então, como pode ser entendido até aqui, eu espero que vocês estejam acompanhando até aqui esse raciocínio, a razão pública ela orienta uma comunidade política restrita, no sentido de que se destina apenas aos cidadãos do Estado democrático, ao mesmo tempo que ela é abrangente o suficiente para acolher as disputas entre opiniões políticas que podem ter por fundamento último visões religiosas, filosóficas e morais particulares. Então, se o foco está nas pessoas como cidadãos, não são todas as visões de mundo existentes que podem ser acolhidas pela razão pública, mas apenas os princípios, valores e métodos que outros cidadãos, também livres e iguais, possam endossar. Então, aqui tem algo que eu chamo de a linha fina do aceitável consensualmente por razões políticas compartilhadas. Essa linha fina vai delinear a ideia de razão pública. Então, é algo muito estreito. É importante também dizer que a razão pública, ela não pratica
a crítica ou ataque a nenhuma doutrina abrangente. E aqui a gente vai falar de algo que toca na ideia de tolerância liberal. Seja a doutrina abrangente religiosa ou não, e eu estou caminhando para falar especificamente de concepções religiosas, desde que essas doutrinas não sejam incompatíveis com um regime democrático constitucional e que a ideia de e com a ideia de lei legítima, a perspectiva da razão pública não vai criticar nem atacar essas doutrinas abrangentes. E dizer que essas concepções abrangentes não sejam incompatíveis com um regime democrático constitucional e com a ideia de lei legítima quer dizer que elas são razoáveis. Então, se as perspectivas dessas doutrinas abrangentes são razoáveis, elas não têm por que serem rechaçadas pela ideia de razão pública. Elas podem acolher a razão pública e ser acolhidas pela razão pública. Assim, não se espera que, por exemplo, darwinistas sociais, fundamentalistas, neonazistas ou pessoas que defendem trabalho escravo sejam sensíveis à ideia de razão pública. E nem deve ser feito qualquer esforço para abordar ou acomodar os seus pontos de vista a partir da perspectiva da ideia de razão pública. O Rawls, ele trata os que abraçam doutrinas desarrazoadas, no caso, doutrinas que ferem esse princípio do regime democrático constitucional e de uma ideia de lei legítima, tentando impor as suas visões aos outros, né? Tentando impor as suas perspectivas, as suas concepções de bem aos demais, ele trata essas perspectivas como um perigo para as instituições democráticas, pelo fato de aceitarem o regime constitucionais sob determinadas condições. E quais são essas condições? Impor aos demais a sua concepção abrangente quando no jogo democrático isso se tornar possível. Então, esse tipo de situação ultrapassa o limite da razão pública. Então, desse modo, as instituições do Estado devem tomar as medidas cabíveis para proteger a sociedade democrática, para que seja cada vez mais razoável e legítima. Então, o Rawls, ele vai defender que a existência dessas doutrinas que rejeitam uma ou mais liberdades democráticas é em si um fato permanente da vida, mas essas doutrinas, elas precisam, elas têm a necessidade, é interessante falar sobre isso, porque eu quis destacar isso na minha tese, contra quem fala que o ideal de razão pública e a perspectiva da tolerância liberal é muito inerte, né? Então, o Rawls, ele vai tratar essas concepções como com a necessidade de se tratar guerras e doenças, ou seja, elas precisam ser contidas, de modo que não subvertam a justiça política. Então, essas concepções que são perigosas para as liberdades democráticas precisam ser contidas, mas elas ultrapassam essa perspectiva da razão pública. Então, ela entra na ideia da tolerância do Estado liberal, né? De como o Estado liberal ele contém perspectivas que são danosas para a própria ordem democrática e para as liberdades democráticas existirem e se perpetuarem. Aí a gente chega agora, e eu já estou caminhando para a ideia de razão pública revisitada, que vai tratar da diferença entre visão exclusiva e inclusiva da razão pública, que é como o liberalismo político vai lidar diretamente com doutrinas religiosas. Então, com doutrinas religiosas, filosóficas e morais,
porém eu tenho interesse especial em doutrinas religiosas. Então, esse vai ser um vício de fala o tempo inteiro. Os limites da razão pública, eles estão bem identificados pelo Rawls, porém, o debate com seus interlocutores e críticos leva ao aperfeiçoamento desta concepção, né? Então, ele vai diferenciar dois modos de entender a razão pública, que é a visão inclusiva e a visão exclusiva. Estas duas visões são adequadas às circunstâncias sociais diferentes. Então, em questões políticas fundamentais, a visão inclusiva significa que a razão política não aceita a introdução de doutrinas abrangentes, de modo que as doutrinas abrangentes, elas podem até conter razões públicas, que podem ser apresentadas, mas a doutrina em si, ela não pode ser apresentada. Essa visão, ela se adequa à condição histórica favorável, ou seja, mais próxima de uma sociedade bem ordenada. Então, essa visão, ela está mais associada a uma perspectiva ideal de sociedade bem ordenada. A visão inclusiva, por seu turno, né, ela vai permitir que os cidadãos defendam o seu ponto, apresentando aquilo que eles entendem ser a base dos valores políticos que professam e que se conecta à sua doutrina abrangente, desde que esse tipo de defesa fortaleça o ideal de razão pública. Essa concepção, ela vai se conectar ao fato de que o que é central para o Rawls é os cidadãos serem encorajados a respeitar o ideal em si e não abrirem mão dele por quaisquer razões. Então, o Rawls, ele vai abraçar a visão inclusiva e ele vai dizer que isso é graças a M. Gutmann e ao Solon, e ele vai fazer isso porque, sob diferentes condições sociais e políticas, ela é mais flexível de uma maneira necessária para promover o ideal de razão pública. Então, se ele não abraça uma visão inclusiva, a razão pública se torna mais engessada na sua aplicação. Ele vai reconhecer que a visão exclusiva, ela é demasiado restritiva. Então, essa mudança que ele faz para abraçar uma visão mais inclusiva vai alterar substancialmente, né, segundo o Rawls, o papel da razão pública, especialmente na relação do liberalismo político com as doutrinas religiosas. E aí, em a ideia de razão pública revisitada, o Rawls, ele vai inserir um elemento importante que vai alterar sensivelmente esse conteúdo cabível à razão pública, tornando essa postura moral e política mais adequada a um fato que ele já vinha tratando no liberalismo político desde a sua primeira formulação. Desde a primeira formulação de razão pública, que é a multiplicidade de visões religiosas e não religiosas presentes em uma cultura política pública mais ampla. Então, o elemento que ele vai inserir é a cláusula, e somado a ele, vai se considerar pontos positivos para a introdução de doutrinas abrangentes na discussão política pública. Esse último ponto se conecta a essa visão inclusiva. Então, a gente segue a ideia com o Rawls afirmando que, em situações de discussão pública, como as que temos abordado até aqui, né, que são as referidas a elementos constitucionais essenciais e questões de justiça básica, as visões embasadas em doutrinas abrangentes, razoáveis, podem ser inseridas desde que sejam apresentadas razões políticas adequadas no devido tempo. Então, para que esses argumentos não sejam justificados apenas em razões não públicas, ou seja, em doutrinas abrangentes, em razões que não são compartilháveis.
Então, primeiramente, não seria um problema os participantes da discussão pública proporem argumentos baseados em visões religiosas, porém, teriam a necessidade de tornar as suas falas compreensíveis aos demais cidadãos, mais adequadas à Constituição. Então, apresentando essas razões políticas no tempo oportuno. Essa é a cláusula, e ela tem a função de especificar a diferença entre uma cultura de fundo e a cultura política pública, bem como o consenso sobreposto, que é um outro conceito importante dentro da ideia de razão pública. Porque se existe a possibilidade de inclusão de razões religiosas no debate político, a partir da cláusula que o Rawls faz, essas razões estarão amparando uma razão pública em última instância. Então, a existência de uma razão pública é acessada e amparada pelas próprias perspectivas de cada um daqueles que estão fazendo as suas proposições, afirmações e argumentos no espaço público. E é assim que o consenso sobreposto ele vai funcionar. E o modo de satisfazer a cláusula e a determinação do tempo para a apresentação dessas razões adequadas vai depender da prática e da natureza da cultura política pública, sob esse poder constitucional em que a prática está idealmente fundamentada. Então, o Rawls ele sempre destaca a necessidade de se utilizar o bom senso, a boa-fé, a compreensão, pois a presença de elementos de doutrinas religiosas e seculares não muda a formulação de que a justificação deve ser construída tendo por fundamento uma família de concepções políticas razoáveis de justiça. Então, não havendo restrições a como os adeptos das diferentes doutrinas abrangentes existentes irão se expressar, seguir padrões lógicos e corretos, estar aberto à avaliação racional ou demonstrar evidências na sua argumentação, deve ser uma escolha do próprio falante, do proponente do argumento, fiada na ideia de razão prática dos meios de convencimento do público, de um público mais amplo de cidadãos. Então, há diferentes maneiras de se formular um endosso ao regime constitucional, ainda caminhando dentro dessa perspectiva da cláusula. Há exemplos e casos que o próprio Rawls aborda de como essa relação entre religião e razão pública podem cumprir a cláusula. E aí tem, se não me falha a memória, são 3 exemplos que ele dá. O primeiro exemplo ele pode ser retirado de um trecho que o Rawls fala dos limites da razão pública, que ele vai considerar o entendimento da razão pública de visão inclusiva e visão exclusiva. É nesse momento que ele vai dar esse primeiro exemplo. E aí ele vai dizer, nesse contexto, que o entendimento da razão pública depende de qual dessas visões pode contribuir mais para o encorajamento dos cidadãos em respeitarem o ideal de razão pública, como também assegurar as condições sociais comuns à razão pública em uma sociedade bem ordenada no longo prazo. Então, para ilustrar a diferença entre essas divisões, ele utiliza 3 exemplos. O de uma sociedade mais ou menos bem ordenada, que é o caso ideal, o de uma sociedade quase bem ordenada, e um outro exemplo que é de uma sociedade que não é bem ordenada. Então, na primeira delas, que é o caso ideal, a sociedade mais ou menos bem ordenada, faz sentido o uso de uma visão exclusiva, porque aqui
a sociedade tem um sólido consenso sobreposto de doutrinas razoáveis e ela não tem conflitos profundos. É o caso ideal. Os valores da concepção política, eles são conhecidos e seguidos pelos cidadãos e não há injustiças fundamentais contra as quais precisem protestar. Já os outros dois exemplos têm elementos não ideais. Então, no caso de uma sociedade quase bem ordenada, um conflito é exposto, um conflito grave sobre a aplicação de um dos princípios de justiça numa situação que coloca os grupos religiosos uns contra os outros, pelo motivo de eles discordarem de como o princípio de igualdade equitativa de oportunidades deve ser aplicado à educação para todos. Então, o Estado, ele deve ser, né, ele deve ou não subsidiar, ele deve ou não prestar recurso para escolas religiosas, para escolas que tenham perspectivas confessionais. Em vista dessa questão, que divide os religiosos, o Rawls vai dizer que se os diversos grupos religiosos têm entendimentos opostos, eles podem acabar por duvidarem uns dos outros no que diz respeito ao compromisso com valores políticos fundamentais. A solução que o Rawls acha razoável para isso é que os líderes dos grupos conflitantes expliquem no fórum público como suas próprias doutrinas subscrevem os valores políticos da sociedade. Então, ele nota que esse exercício pode reforçar a confiança mútua entre os grupos e a confiança pública nesses grupos, fornecendo também um ideal fortalecendo também esse ideal de razão pública. Num terceiro caso, a sociedade que não é bem ordenada, o Rawls vai dizer que nesse tipo de sociedade, nesse tipo de exemplo, existe uma divisão profunda quanto aos elementos constitucionais essenciais. E ele vai utilizar o exemplo dos abolicionistas do norte dos Estados Unidos antes da Guerra Civil. Esse terceiro caso de uma sociedade que não é bem ordenada, ele vai tomar esse exemplo para dizer que os abolicionistas, eles argumentavam contra o Sul a respeito da instituição da escravidão, utilizando termos religiosos. Então, eles anunciavam a escravidão como uma instituição contrária à lei de Deus. Assim, os abolicionistas e também os movimentos pelos direitos civis mais adiante, né, liderados por Martin Luther King, eles vão utilizar razões não públicas das suas respectivas doutrinas cristãs para dar sustentação às conclusões claras da razão pública. A diferença dentro desse último caso, a diferença entre os abolicionistas e o movimento dos direitos civis é que, no tempo de Martin Luther King, ele podia recorrer à inconstitucionalidade da segregação social declarada pela Suprema Corte em 1954. E aí o Rawls vai dizer que as doutrinas religiosas fundamentam claramente os pontos de vista de King e também dos abolicionistas. E essas perspectivas religiosas, elas são importantes nessas exortações, elas são fundantes. Porém, essas doutrinas, elas se expressam em termos gerais. Elas subscrevem de um modo pleno, né, esses valores constitucionais e elas estão de acordo com a razão pública, porque aquilo que elas defendem não é defendido contra
uma visão, um valor constitucional e a visão da razão pública. Então, eu espero que os latidos da minha filha não estejam chegando para vocês, porque ela resolveu ficar irritada agora. Tá latindo a beça aqui. Então, a posição de King e a dos abolicionistas, ela se mostra razoável no sentido de que ela opera como uma força política necessária em direção ao estabelecimento da justiça política às pessoas em condição de escravidão e aquelas sob o julgo de suas consequências sociais e estruturais. Então, o seu conteúdo e a sua linguagem religiosos fundamentaram e impulsionaram uma luta contra as injustiças que favorecem um ideal de razão pública. Né? Então, a ideia de razão, em A Ideia de Razão Pública Revisitada, o Rawls ele vai afirmar que a cláusula ela foi cumprida por esses movimentos, tanto pelos direitos civis quanto pelos abolicionistas, pelo fato de que eles sustentam valores constitucionais básicos e concepções de razoáveis de justiça política, mesmo que eles tenham utilizado para essa tarefa concepções religiosas. Então, tem uma acomodação aqui da razão pública nas concepções religiosas. Então, o problema em si não é a razão religiosa, a existência da razão religiosa ou o uso da linguagem religiosa. Porém, o aceite, né, o abraço, o acolhimento da razão, dos termos da razão pública. Então, é possível concluir aqui, focando no que de fato é importante no discurso público, aos moldes da concepção rawlsiana. O que é mais importante aqui? É a argumentação dirigida a outros. Eu acho que vale destacar aqui que o lugar ocupado pela religião no fórum público, no fórum político, bem como das outras doutrinas abrangentes, né, é um lugar de suporte, é um lugar de fundamentação última dos valores constitucionais. É o lugar que o consenso sobreposto apresenta, né? Esse lugar de suporte e fundamentação última de valores constitucionais, tendo em vista os nossos múltiplos pertencimentos. Então, não sendo factível em uma sociedade que não é bem ordenada, né, em todas as sociedades que não são bem ordenadas, que os cidadãos se comprometam com um ideal de razão pública exclusivamente por uma única concepção de justiça política, uma visão inclusiva da razão pública torna a argumentação religiosa, seja a linguagem ou o conteúdo religioso, né, cabível desde que adequada à Constituição e desde que razões políticas adequadas sejam explicitadas no tempo devido, né? Que as razões religiosas não sejam as únicas apresentadas ou as únicas a embasarem os argumentos. E aqui eu estou preocupada com o meu tempo. Como eu estou de tempo agora? Olha, você já falou cerca de 45 minutos, mas pode ficar tranquila sobre o tempo, porque a gente não tem tido muitas perguntas. Então tá bom. Eu espero que, pelo menos no momento que eu for falar de um caso específico para a gente tratar a ideia de razão pública, que alguém se anime para compartilhar, para endossar, para rejeitar, que alguém se anime em conversar comigo. Então, aqui, nesse momento, eu acho que vale a pena a gente falar de uma das objeções que a ideia de razão pública vai receber. São muitas. São muitas objeções que a ideia de razão pública recebe. Né? Tem objeções nos termos de que ela é idealista demais,
que faz uma forte idealização desses cidadãos razoáveis. Tem também objeções no sentido de dizer que a perspectiva da razão pública ela é autodestrutiva, porque se os princípios da razão pública precisam ser, todos eles, né, justificados, então a própria concepção de... Se a própria concepção de razão pública não for justificada, ela se autodestrói. Então, tem... O Rice vai falar sobre isso, o Eberl vai falar sobre isso, e também na perspectiva de verdades, que a razão pública, ela exige que a gente coloque entre parênteses a verdade em nome da razoabilidade. Então, se as pessoas, né, como religiosas, como aquelas que aderem visões morais, políticas, filosóficas, elas precisam colocar de lado ou entre parênteses as suas perspectivas de verdade para aderir à razoabilidade. Então, tem uma crítica a isso. A crítica, né, é essa, ela se coloca dessa forma. Porém, eu espero que o que eu expliquei até agora consiga dar pelo menos um parâmetro para vocês sobre como lidar com essas críticas, né? E aí também tem uma acusação sobre a incompletude, semelhante à inconclusividade, mas é mais focada numa lacuna lógica, né? A razão pública ela é incompleta porque os valores políticos puros de liberdade e igualdade, muitas vezes eles não oferecem elementos suficientes para decidir questões da vida ou da morte, ou de ética complexa, né? Então, quando a razão pública silencia sobre um ponto crucial, os cidadãos ficam sem orientação, a menos que recorram às suas doutrinas abrangentes. Então, ele vai falar sobre a perspectiva da incompletude, toca nesse ponto. Tem também uma acusação, né, uma objeção no sentido da exclusão. A razão pública impõe um ônus assimétrico. Quem vai falar muito sobre isso é o Eberl e o Paul Waitman, que o Habermas vai retomar para falar sobre a necessidade de se traduzir as concepções religiosas no espaço público. Então, os cidadãos que têm convicções não baseadas em tradições religiosas, eles são obrigados a traduzir suas perspectivas ou se calarem no espaço público, enquanto os cidadãos seculares não precisam passar por esse mesmo processo. E mais adiante eu vou falar um pouco mais sobre essa objeção em específico, porque o Habermas ele retoma isso para falar contra a perspectiva de razão, a ideia de razão pública do Rawls, no sentido da relação do liberalismo político com as perspectivas religiosas, né, as doutrinas abrangentes religiosas. Mas ainda tem mais uma objeção, que é sobre a razão pública ser antidemocrática, que ao retirar certos temas da mesa de debate, porque não são razoáveis ou são privados, e aí vocês não ouviram em nenhum momento eu falar de razões privadas, né? Então, já é uma pista. A razão pública, ela limita a soberania popular e o alcance da democracia. Então, se a maioria deseja debater um tema sob a luz moral, uma luz moral específica, impedir esses cidadãos via razão pública seria uma forma de autoritarismo liberal que predetermina o que pode ou não ser discutido no espaço público. Então, tem o próprio Habermas vai retomar isso, mas também é Ben Habib, e aqui eu encerro esses elementos de objeção, né?
Mas só para poder indicar para vocês, deixar posto, que a razão pública ela não é uma visão amplamente aceita, né? Tem os seus críticos e também aqueles que colocam, que tentam colocar outra coisa no lugar dela que seja mais justa e condizente com a democracia e com o liberalismo político. Uma das pessoas que vai fazer isso é o Habermas. Então, o Habermas, a princípio, ele não tratava questões, né, não tratava questões sobre religião, sobre concepções religiosas no espaço público. Essa era uma categoria de menor importância, mas a partir da década de 90 ele começa a dar mais valor para esse tema, em vista da pungência, né, de temas religiosos no espaço público e também de como os religiosos começam a se lançarem em questões cada vez mais, né, dentro do debate democrático. Então, o Habermas ele vai destacar que muitos críticos do Rawls, inclusive ele, não se opõem a uma ideia de neutralidade das instituições do Estado, quanto às concepções de bem em disputa, mas eles vão se colocar contra o Rawls nas consequências normativas do papel de cada cidadão, dentro dessa ideia de razão pública. Então, ao retomar os pontos da teoria rawlsiana, a principal objeção do Habermas é direcionada à questão da cláusula, que eu acabei de comentar. Essa cláusula, como eu acabei de explicar. Então, ele vai se direcionar contra a questão da cláusula, porque ele entende que ela ser direcionada a elementos constitucionais essenciais e procedimentos que ele considera como irrealistas, no que tange à ordem jurídica moderna, e nas quais os direitos fundamentais permeiam imediatamente a legislação e a aplicação da lei, diz respeito a quase todos os temas controversos que podem ser agudizados e transformados em questões de princípio. Então, não tem por que falar da cláusula, ou falar da cláusula da razão pública como aplicada a elementos constitucionais essenciais, porque, ao fim e ao cabo, temas controversos podem ser agudizados e transformados em questões de princípio. Então, todos os temas podem entrar numa perspectiva da razão pública. Então, ele vai usar essa ideia inicial para retomar os pontos de oposição levantados pelo Robert Aldi e também pelo Wolterstorff ao Rawls, né? O que esses autores mobilizam contra o Rawls. E aí ele vai ressaltar que o histórico agridoce das igrejas e das comunidades religiosas alimentam duas coisas. É agridoce porque esse histórico alimenta duas coisas. Um estoque motivacional para o Ocidente, com um exemplo de defesa da implantação da democracia e de direitos humanos, mas também tem um histórico, né, de fundamentalismos e de repressão. Então, por isso que ele fala desse histórico agridoce. Mas ele vai dizer que as fontes religiosas, elas desempenham uma função importante para ajudar a estabilizar e desenvolver uma cultura política liberal. Então, ele vai considerar que, se a cláusula rawlsiana fosse imposta às igrejas e comunidades religiosas, elas não poderiam desempenhar esse papel. E aí, quando o Rawls está falando sobre doutrinas religiosas, pelo menos no que eu posso identificar,
não existe uma limitação à doutrina cristã, mas o Habermas ele faz uma delimitação quando ele está falando sobre religião e sobre comunidades religiosas. Ele vai considerar as religiões que lançam suas raízes na era axial. Então, ele fala do judaísmo, do islamismo, do cristianismo e, principalmente, do cristianismo. Então, tem aqui já uma primeira assimetria ao tratar desses temas. E aí o Habermas ele vai discordar da afirmação de que o Estado liberal apenas argumentos seculares podem contar com os podem ser contados para os debates da esfera pública política. Então, seguindo o Bultmann e o Wolterstorff, ele vai afirmar que não se pode esperar que todos os crentes fundamentem os seus posicionamentos políticos, deixando inteiramente de lado as suas convicções religiosas ou metafísicas sobre o mundo, porque a religião, ela assume uma posição na vida da pessoa piedosa que vai além de um conteúdo da crença, sendo também uma fonte de energia da qual se alimenta a vida inteira dessa pessoa religiosa. Então, essa neutralidade, ela pode ser exigida dos políticos, das pessoas que se candidatam, daqueles que assumem mandatos, né, públicos, para que seja garantida a liberdade de religião, né? Mas para o cidadão comum, isso não poderia ser exigido. Então, o que o Habermas não concorda é que tal princípio constitucional de separação entre igreja e Estado seja transposto para as organizações e aos cidadãos da esfera pública política em geral, pois essa tarefa ela é exagerada, segundo o Habermas, e ela poderia se constituir em um ataque à identidade religiosa pessoal. Então, entendendo que o Rawls não discordaria sobre a importância, né, de se separar o lugar que a doutrina religiosa vai ser privilegiada ou não, porque o Habermas, ele, igualmente ao Rawls, vai falar sobre a importância dessa reserva para os candidatos, para aqueles que estão em cargos públicos, o Rawls concordando com isso, ele discordaria, porém, da forma como a ideia de razão pública foi interpretada pelo Habermas para aplicação para esfera pública ampla, né? Então, isso por quê? Porque a perspectiva de público e privado do Habermas, ela tem uma relação assimétrica com o público e não público do Rawls. Então, tipo assim, eles estão falando, ao fim e ao cabo, de públicos diferentes. E aí, eu vou avançar aqui para que eu consiga levar a crítica do Habermas até o final. Pensando desse jeito, o que o Habermas vai propor no lugar da razão pública? E eu acho que tem um ponto aqui que é importante, que é falar como o Rawls, como o Habermas ele vai separar uma ideia de espaço político de uma ideia de esfera pública. Porque quando ele vai falar de esfera pública, ele está tratando de uma estrutura comunicacional, do agir orientado pelo entendimento. E esse agir orientado para o entendimento tem a ver com um espaço social gerado no agir comunicativo. Então, quando ele está falando de esfera pública, ele não está falando de funções nem do conteúdo da comunicação cotidiana, mas dessa casca, dessa estrutura comunicacional do agir orientado pelo entendimento. Então, nessa direção, a diferenciação entre uma esfera pública e uma esfera pública política é iluminada pela ideia de influência política que o Habermas vai pegar do Parsons.
é um tipo de comunicação simbólica ampla que cria regras para as interações por meio da persuasão ou mesmo da convicção. Então, aqui, nessa perspectiva, é necessário o entendimento comum de um assunto ou de um tema, bem como uma confiança antecipada dos espectadores e ouvintes sobre as pessoas ou as instituições que transmitem determinado conteúdo. Então, a reputação dessas pessoas autorizadas que vai permitir o exercício da influência. Contudo, essa influência política só se transforma em poder político através de procedimentos institucionalizados. Então, o Habermas ele vai considerar um fluxo comunicacional de temas entre a esfera privada e pública, de como os impulsos da esfera pública são retirados da assimilação que pessoas particulares, nas suas vidas pessoais, fazem dos problemas sociais que se conectam às suas biografias pessoais. Então, as condições de comunicação modificadas definem um limiar entre a publicidade e a intimidade, entre aquilo que é público e o que é privado na teorização do Habermas. Então, aqui já dá para perceber que tem muita coisa diferente. Então, quando o Habermas está falando de público e quando o Rawls está falando de público, acaba que eles estão falando de coisas diferentes. E a aplicação própria da cláusula também é entendida de modo diferente. Então, quando o Habermas ele vai fazer a proposição da tradução pública dos conteúdos religiosos, ele está falando de um tipo de tradução necessária a uma outra esfera, que é aquilo que o Rawls vai chamar de cultura de fundo. Então, existe uma simetria entre aquilo que eles estão falando. E aí, a perspectiva do Habermas, longe de dizer que ela é desnecessária, o que eu estou dizendo é que ela se aplica a um outro lugar. Então, o Habermas ele vai falar de uma necessidade de tradução dos conteúdos religiosos para que eles não sejam jogados fora, nesse sentido do fluxo comunicacional. Quando o poder, quando a comunicação política vira poder, né? Quando vira poder político e vira argumento dentro do parlamento, ele está colocando a tradução num outro lugar. É a tradução antes mesmo de entrar de o argumento religioso acessar aos debates dentro do parlamento, aquilo que é considerado, né, nas falas no executivo, no judiciário. Então, são perspectivas diferentes. Elas podem se complementar em algum sentido quando a gente vai falar sobre o lugar das doutrinas religiosas no espaço público. Então, a gente pode pegar as perspectivas do Habermas para tratar de uma esfera pública mais ampla e do lugar das questões das perspectivas religiosas nessa esfera pública mais ampla. Porém, quando a gente está falando especificamente de questões de justiça básica e questões de elementos constitucionais, a ideia muda, a perspectiva muda, porque as razões aplicadas a essas questões vão definir as oportunidades equitativas para toda a comunidade política, para todas as pessoas, independente do que elas defendam nas suas vidas particulares e nas associações que elas participam na comunidade, na cultura de fundo. Então, eu só trouxe essa perspectiva do Habermas, e eu espero que não tenha ficado muito corrido, muito atrapalhado, mas se ficou, a gente conversa, para explicar que a crítica feita à cláusula, ela
ela implicaria um ônus sobre cidadãos religiosos, o ônus, né, de abandonar as suas perspectivas, se ela fosse aplicada a todas as questões e a vida como um todo, inclusive as associações que o Rawls chama de cultura de fundo, que estão na cultura de fundo, né? As igrejas, as universidades, o clube de futebol, ou as demais associações que a gente possa participar. Porém, elas não falam sobre isso. Elas como eu coloquei, né, inicialmente, a razão pública e a cláusula, elas estão na linha fina daquilo que pode ser consentido, né, sobre questões de política, de justiça política, aquilo que pode ser compartilhado por todos os cidadãos sobre essas questões. Então, existe um lugar diferente para cada uma dessas perspectivas, de modo que as concepções religiosas, elas continuam como um lugar, continuam nesse lugar de amparo último das nossas visões políticas. Ela é a nossa identidade religiosa é uma outra forma de sermos no mundo, assim como a cidadania é uma outra forma de estarmos no mundo, né? Então, a cidadania e a religiosidade são identidades diferentes de uma mesma pessoa. E tem uma afirmação do... Para terminar, né? Tem uma afirmação do Peter Berg, num dos últimos livros que ele escreveu, que é: quando a gente está tratando de modernidade, não tem nada de curioso um cidadão ou uma pessoa, na verdade, acessar diferentes discursos na sua vida, sejam eles discursos que têm mais a ver com uma perspectiva secular e outros que têm mais a ver com uma perspectiva religiosa. Transitar entre esses discursos e viver coisas que não dizem respeito especificamente, em todo momento, sobre as suas próprias doutrinas religiosas, é ser uma pessoa em um contexto externo, ser uma pessoa que vive num outro lugar da história. Estranho seria se as pessoas só conseguissem fazer afirmações dentro de uma sociedade moderna, pluralista, democrática. Seria estranho se essas pessoas vivessem dentro de apenas um registro, falando apenas sobre as suas perspectivas filosóficas, morais, religiosas, sobre todos os temas existentes. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que não tenha ficado muito atrapalhado a minha apresentação, mas se tiver ficado, a gente conversa agora. Eu aceito as perguntas de vocês o pedido de explicação, né? E, e também, em algum momento, depois das perguntas de vocês, eu gostaria de falar sobre um caso específico para a gente fazer um teste de razão pública. Mas eu gostaria de ouvir vocês primeiramente. Boa noite, então, pessoal. Obrigado, Rosiane, né, pela aula. Enfim, foi tudo muito certinho e deu para entender tudo, não se preocupe, assim, né? Ao mesmo tempo foi numa linguagem bem tranquila para quem não está tão familiarizado, conseguir entender o raciocínio, e eu super adorei. Então, eu vou abrir, né, ou o microfone ou o chat, o que vocês preferirem, para a gente poder fazer alguma questão, e depois eu estou super curioso para saber esse caso, esse teste de razão pública aí. Já estou querendo te devolver a palavra para isso, mas vamos ver se a gente tem alguma questão vinda da plateia. Fiquem à vontade, meus queridos convidados aqui dessa noite. Raquel, por favor.
Rosiana, gostei muito da sua fala, da sua exposição, assim, muito clara. É muito bacana essa distinção entre, né, o que é o público para Rawls e o público para Habermas, achei bem esclarecedor. E a minha questão seria muito mais de chamar a atenção para um ponto do Rawls, que o Rawls, quando ele está falando em razão pública, o para opositor que ele usa é razão pública e razão não pública, e não razão secular. Porque mesmo dentre as razões seculares, né, digamos, as não religiosas, também porque o Rawls está pensando em doutrinas morais abrangentes, não apenas as religiosas. E aí eu acho que o Rawls acho que tem uma vantagem, algo que eu acho muito poderoso na teoria dele, é circunscrever, né, pensar esse domínio do político, essa linguagem específica do político, que é o que permite também pensar a concepção de justiça como freestanding, né? Freestanding não só das doutrinas religiosas, mas também das seculares, né? Porque depende desse desenvolvimento, dessas justificações eminentemente políticas, né, desse campo do político. Mas, enfim, acho que é mais para fazer um comentário e ver como tu reagiria à importância dessa distinção, né, entre público e não, assim, da razão pública como para o opositor dela, não a razão secular, mas né, a razão pública versus razões não públicas. Enfim, parabéns pela fala, gostei bastante. Podemos fazer blocos de 3, Rosiane? Que aí Sim. a gente, né, já tem uma pergunta aqui no chat da Júlia, né, se você quiser ler, ou se todo mundo quiser ler, ou se quiser eu posso ler também. É bom você ler, É bom ler? porque o chat não aparece na gravação. Ah, ok, então tá. A pergunta é da professora Júlia Moura, Rosiane, e ela pede para comentar como você entende a relação entre razão pública e amizade cívica que o Rawls estabelece. E tem mais alguém? Uma mão Posso levantada. ser eu. Beleza. Posso ser eu. Não é uma pergunta muito sofisticada, é só uma coisa que tem me incomodado, e faz tempo que eu estava pensando em te perguntar sobre isso, Rosiane. Eu tenho assistido palestras da Sônia Correia, em que ela tem apresentado pesquisas da organização dela, que mostram que em vários países do mundo, por causa de perspectivas conservadoras diversas, mas muitas delas religiosas, que estão ganhando muitas cadeiras em muitos legislativos, a palavra gênero tem sido retirada de legislação e política pública. Que a palavra gênero tem se tornado uma palavra incapaz de ganhar maiorias legislativas. Maioria legislativa é uma coisa que não equivale à ideia de razão pública, né, mas que expressa uma dificuldade de aceitação comum num diálogo público contemporâneo e democrático da ideia de generificação, né? E que está acontecendo por causa de concepções de bem que são muito fortes na política democrática hoje, né? E eu acho que essa é uma grande questão se a gente pensa o funcionamento da razão pública no debate público nas nossas sociedades não bem ordenadas, né? E eu faz tempo que eu estava pensando, eu queria saber a opinião da Rosiane sobre esse movimento contemporâneo de sumiço da palavra gênero, de legislação e política pública, por causa dessa nova configuração de maiorias democráticas. Enfim, que não maiorias tão grandes assim, são maiorias legislativas, mas são maiorias. Bom, gente, obrigada pelas perguntas. Eu espero ter ouvido todas, porque enquanto as pessoas vão perguntando, a gente começa a formular coisas, né? E exige um certo traquejo acadêmico, e, enfim, você parar para ouvir sem responder, né?
então eu vou tentar responder sem deixar de lado os pontos de vocês. O que foi dito sobre a nomenclatura, né? Se não falha a memória por Raquel, secular versus religioso, você tem toda a razão. E, inclusive, isso é muito importante para ir contra uma objeção que o Weberl faz sobre, considerando, né, que... mas não é só o Weberl, o Paul Waitman também faz isso, e se não me falha a memória, o Walter Storff também faz isso, que é no sentido de acreditar que as perspectivas religiosas estão sendo perseguidas quando o Rawls fala da necessidade de se assumir uma razão pública, né, e falar em termos de razão pública. Porém, quando o Rawls está falando de razão pública, ele não está falando, assim como a Raquel disse, de razões seculares. Até porque ele vai destacar como o ceticismo, o kantismo e essas perspectivas filosóficas também são abrangentes e igualmente inadequadas para se tratar de questões de razão pública, né? Questões da vida pública. Então, você tem toda a razão, esse é uma objeção comum, né, que o Rawls recebe, porém, a ideia aqui não é o secular versus o religioso, é o público versus o não público, é aquilo que é aceitável a todos e aquilo que é aceitável apenas para aqueles que compõem associações da cultura de fundo, associações específicas. Então, tem uma diferença aqui. A segunda pergunta tem uma relação entre... tem uma questão de reciprocidade muito importante nesse ponto, que quando fala sobre amizade cívica e razão pública, que é um elemento fundamental para a razão pública, a ideia de reciprocidade, né? Então, os cidadãos considerarem uns aos outros e as falas uns dos outros dentro do debate político é fundamental para que se entenda o lugar da razão pública e os temas para os quais ela está direcionada, né? Então, uma outra coisa, tem uma outra pergunta, mas eu primeiro vou falar da pergunta da Sam, que é sobre esse sumiço da nomenclatura, gênero, né? Dessa alergia à ideia de gênero que alguns religiosos têm, e isso fica muito visível na postura que eles assumem no espaço político, né? E aí eu acho que o que eu vou falar vai um pouco na direção de um exercício que eu gostaria de fazer, porque essa defesa de concepções particulares tem se tornado a regra, né? A gente tem visto isso se tornando uma regra na vida política. E parece que dá um certo medo que a manifestação de outros parlamentares e também as exigências do Ministério Público, quando ele vai atrás, né, da candidatura dessas pessoas que fazem determinadas proposições esquisitas, ou então, quando alguém é denunciado como fazendo falas específicas só sobre a sua base, parece que não existe efeito. Parece que não existe justiça quando a gente olha para como as coisas têm se colocado na vida política, né? E aí um exercício, por exemplo, com
algo que aconteceu em Minas Gerais, na prefeitura de Belo Horizonte, que alguns parlamentares propuseram que a Bíblia fosse utilizada como material para didático. Um exemplo, né, do que tem acontecido nesses espaços de decisão que deveriam lançar mão do ideal de razão pública, né, efetivamente. Uma parlamentar específica, ela ela faz uma proposição de que a Bíblia poderia ser um material paradidático para complementar disciplinas como história, literatura, geografia, e aí um dos argumentos é que esse texto religioso ele vai ser bom para os alunos, porque vai ser bom para os estudantes, porque ele tem um bem intrínseco, ele apresenta algo que é bom intrinsecamente. E aí, um dos parlamentares, ele vai se levantar e vai endossar a proposta, dizendo que os estudantes ouvirem sobre a palavra de Deus é uma coisa boa. E aí, alguns parlamentares vão se levantar e vão falar como isso fere a ideia de liberdade de consciência dos próprios estudantes e o próprio espaço público da escola. E que outras perspectivas religiosas, outros alunos poderiam se ver constrangidos por conta da leitura da Bíblia dentro da sala de aula. Porém, para o choque daqueles que defendem uma ideia de razão pública, essa ideia foi aprovada. E para a Prefeitura de Belo Horizonte, a Bíblia cristã, e agora eu não sei se católica ou protestante, né, que é uma questão, se torna um material paradidático. Então, esse é um exemplo, isso se conecta também às questões de retirar gênero das políticas públicas, de considerar que tudo que fala sobre gênero é uma ideia de... Ai, meu Deus, ideologia de gênero, né? Falar sobre gênero estar abraçando uma ideologia de gênero. Então, todas essas perspectivas, elas estão fundamentadas numa doutrina abrangente, numa visão de mundo específica, que, por terem sido, né, propostas dessa forma, mostram não terem nenhuma preocupação com uma questão política em si, né, com como a vida pública e como o respeito à diversidade precisa ser encarado. Então, eu não sei se eu respondi, eu estou pensando junto e tentando responder, mas a gente pode, sei lá, se não tiverem sido respondidos, podem repetir a pergunta, né, porque... Enfim, é isso. Tem uma pergunta no chat que as cláusulas da razão de Rawls poderiam ser comparadas com a desiderata morais internas do direito de Lon Fuller? Arthur Fitz, eu não faço ideia. De todo o meu coração, eu estou aqui falando de coração mesmo. Eu não conheço o Lon Fuller, não sei nem se o nome dele é pronunciado dessa forma. Então, eu apelo aqui para os conhecedores do direito e da razão pública, sem ficar com o coração pesado por compartilhar as respostas da minha aula com vocês, que alguém responda, se alguém souber, para que o Arthur não fique sem resposta. Eu não sei a resposta também não, apesar de eu ser do direito e gostar bastante da razão pública.
Mas, Arthur, a minha intuição, tá, é de que não seria exatamente uma correspondência, se daria para comparar dentro da parte da interna, a teoria do direito, né, com a ideia de razão pública. Mais alguém, pessoal, quer fazer? Oi, Eu, Sam. Arthur, se você, eu não sei a resposta, mas eu acho que eu consigo ajudar a Rosiane a responder, porque eu tenho a impressão, e aí você me corrija se eu estiver falando besteira, porque eu nunca li o Lon Fuller, mas eu tenho a impressão que essas desideratas morais internas do direito, elas estabelecem critérios formais do que o direito deve seguir, e não substantivos. Então, a pergunta seria se as cláusulas da razão pública de Rawls poderiam ser comparadas por serem cláusulas que dizem respeito a critérios formais do que a razão pública tem que seguir e não critérios substantivos. Arthur, a minha ajuda falou besteira sobre o Fuller ou é mais ou menos isso? É um justnaturalista americano que trata sobre alguns limites ao exercício da autoridade. Enfim, mas é isso. As desideratas, elas estabelecem regras formais ou regras substantivas sobre o conteúdo das normas do direito? É essa a pergunta. Bom, aí a ideia de subjetivo eu não consigo ajudar, porque a ideia de subjetivo no direito é diferente da ideia de subjetivo na teoria da justiça. Enfim. Caramba, Arthur, parabéns, você conseguiu deixar um monte de gente sem resposta. Um monte de gente curioso, né? Sim. Mas agora já estou coçando aqui para poder entender se a minha intuição tá correta ou não. Mas eu acredito que a comparação é uma comparação sobre o tipo de regramento do pensamento que as desiderata e a cláusula rawlsiana estabelecem em relação à razão pública e as desideratas em relação às normas do direito. É isso. Se é substantivo ou se é formal. Formal no sentido de dizer esse tipo de pensamento que estabelece essa forma de enquadrar a igualdade e a liberdade é a forma correta. Mas, enfim, eu não tenho certeza. Bom, mais alguém, pessoal? Raquel, eu teria mais uma questão. Na verdade, é uma dúvida também que gostaria de compartilhar com vocês. Acho que eu queria saber como a Rosiana poderia me ajudar a pensar nisso também. Pensando nessa distinção ali do Rawls, né, entre, olha, que a razão pública versus a não pública, né, e que a razão pública não é necessariamente a secular. E eu fico pensando também, pegando um pouco esse gancho da Sam, sobre as questões de gênero e de demandas e reivindicações feministas de mulheres, se elas também não precisam passar por esse esforço, digamos, em alguma medida, de uma tradutibilidade, de se traduzirem em razões políticas, né? Passar por um certo filtro da razão pública. Ou então mesmo demandas que venham de movimentos negros, indígenas, quilombolas, de mulheres, se eles também não devem passar por esse esforço de não sei se é necessariamente tradutibilidade, né, mas se essas reivindicações também precisam fazer esse esforço de entrar, quando não são colocadas já de início, assim, numa linguagem eminentemente política. O que você está falando, eu acho que é uma das dificuldades de quem trata do tema da religião, inclusive, porque quando a gente fala dentro do quadro secular versus religioso, é muito mais fácil você falar da necessidade de tradução de perspectivas religiosas, porque elas que são encaradas como perspectivas doutrinárias em si mesma. Mas quando a gente fala de uma perspectiva feminista, de uma perspectiva do movimento negro, dos quilombolas, dos indígenas, normalmente essas reivindicações
são feitas numa linguagem que as demais pessoas possam entender de alguma forma, acessar de alguma forma, por estarem ali no debate. Só que, segundo a ideia da razão pública, essas perspectivas também precisam passar pela cláusula. Essas perspectivas também precisam de conexão, né, com termos que sejam próprios da razão pública, próprios de uma razão política. Então, eles precisam ser traduzidos também. Eu acho que tradução, não existindo uma palavra melhor, eu acho que seria essa tradução mesmo para termos constitucionais, né? Para termos que todos possam acessar, que todos possam compartilhar e também se orientar. Porque essa ideia de uma comunidade política, com a sua tradição pública, com os seus textos, com as suas ideias, que fundamentem uma concepção política compartilhada, ela está em vista. Só que como cada um desses movimentos que compartilham, né, de doutrinas específicas podem falar no espaço público com uma linguagem que seja de fato compartilhada, de fato acessível. Então, sim, eu concordo com você. Tanto as perspectivas religiosas como as perspectivas morais e filosóficas do feminismo, do movimento negro, do movimento indígena, né? Todas essas reivindicações, elas precisam, nessa ideia do Rawls, passar por essa tradução, né? Elas precisam se conectar ou explicar as suas razões em termos de razões propriamente políticas e não doutrinárias. Mais alguma pergunta, pessoal? Ulisses, por favor. Obrigado, Bruno. Boa noite, pessoal. Parabéns, Rosiana, pela excelente aula, adorei. Fiquei super assim, concentrado na sua fala, bastante clara, didática, aprendi bastante. E a questão que eu queria trazer, eu não sei se ela está muito bem formulada ainda, porque foi uma coisa que eu fui pensando à medida que você ia apresentando e a gente ia pensando sobre a questão da razão pública, né? Então, minha questão, ela é o seguinte, na definição, quer dizer, a razão pública, a gente pensa a razão pública nos termos, né, como você bem explicou, de um modo de justificação, né, para arbitrar questões sobre elementos constitucionais essenciais e de justiça básica. E na teorização do Rawls, né, se a gente pensar em termos de uma teoria ideal, a gente está pensando que é uma sociedade bem ordenada e que, portanto, compartilha uma concepção de justiça comum, embora os cidadãos possam chegar a essa concepção de justiça, né, por diversos, por suas doutrinas razoáveis, enfim, religiosas, morais, etc. Então, me parece que o que tem de divergente aí seriam essa base mais de fundo, né, mais relacionada a concepções de bem, concepções morais, mas há uma presunção de que ao menos os princípios básicos de justiça eles são compartilhados, né? Então, a minha pergunta é, no caso de sociedades não tão bem ordenadas, né, no caso de sociedades quase bem ordenadas, ou mesmo em situações se a gente pensar em teoria não ideal, etc., você acha que a ideia de razão pública, ainda assim, ela tem relevância, ela tem um papel, mesmo quando, para além dessas divergências, né, nessa parte aí que está mais voltada à cultura de fundo, mas quando há uma divergência também sobre questões
sobre concepções de justiça distintas, né? Pensa que a gente pode ter uma situação em que a gente vive uma sociedade em que a base, digamos assim, o pilar em termos de uma concepção de justiça, ela é mais frágil, não é tal como é descrito, né, numa sociedade bem ordenada, e existe uma certa disputa entre concepções não só de bem, de religião, etc., mas também de próprios princípios de justiça. Então, a pergunta é, você acha que, mesmo nessa situação, a ideia de razão pública, ela deve ser, a gente deve pensar nela nesse sentido, né, talvez não em torno de um critério de uma concepção de justiça compartilhada a lá uma sociedade bem ordenada, mas talvez por ideais de civilidade, de razoabilidade ou de reciprocidade, a gente poderia ancorar a ideia de razão pública nessas ideias e tentar estabelecer pontos de discussão assim, democrática e razoável ainda nessas condições. Não sei se ficou claro, porque eu fiquei pensando meio que à medida que eu ia fazendo a pergunta que as ideias iam... Não, compreendo. Ulisses, assim, eu considero que até a sua própria fala orienta, traz uma resposta. Por quê? Pensar na aplicabilidade, né, da razão pública ou na importância da razão pública diante de contextos, né, de sociedades que não são tão bem ordenadas, ou que não são bem ordenadas, é super importante, porque isso faz com que a gente defenda a própria existência da justiça política. Porque se a gente não tem um critério, se a gente não tem um parâmetro, se a gente não tem uma linha fina do que pode embasar as nossas perspectivas públicas, então todas as nossas falas vão ser em termos de doutrinas abrangentes. Porque eu sou cristã de uma igreja batista reformada, eu vou falar para você que Deus não aceita que determinada coisa seja feita. E porque Deus quer que seja assim, vai ser assim. Eu falei isso, ponto, acabou, que todo mundo entenda e tudo bem. Só que em perspectiva, eu posso falar isso dentro da minha casa. Todas as pessoas, né, que têm as suas compreensões doutrinárias, seja um feminista, seja um kantista, seja batista, todas essas pessoas podem fazer as suas afirmações de bem dentro das suas casas, dentro das suas associações, dentro dos seus grupos específicos. Mas quando a gente está falando das pessoas que estão assumindo os cargos públicos, das pessoas que estão se candidatando, das pessoas que estão no executivo, no legislativo e no judiciário, essas pessoas estão aplicando leis que vão definir oportunidades, vão definir a vida das pessoas dentro de toda a comunidade política, independente de quem sejam, do que façam, do que acreditem, de onde estejam. Então, cabe aqui um elemento de justiça. O que é justo ser feito aqui dentro dessa perspectiva? É justo que um legislador imponha a sua concepção de bem a toda uma comunidade, como foi feito, por exemplo, em BH, né, na prefeitura de BH, para usar, né, o estudo de caso que eu tinha comentado, para usar uma das formas de argumentação, né, um dos argumentos utilizados não estamos trazendo como material religioso. Poderia ser, mas não é esse o objetivo. O objetivo é o enriquecimento do conteúdo dentro das escolas. E aí, conforme vai o debate, tem uma outra pessoa vai falar que quando você lê a palavra de Deus, e aí eu estou usando aquele exemplo da Bíblia, né? O uso da Bíblia nas escolas.
Quando você lê a palavra de Deus, o vereador Cláudio do Mundo Novo, do PL, ele vai dizer assim: quando você lê a palavra de Deus, é Deus falando no seu coração, é cura interior. Deus te ensina o caminho da verdade, das boas companhias. Jesus é o caminho. Então, é uma afirmação doutrinária num cenário político, num cenário de decisão sobre a vida de pessoas, inclusive, que não vão acolher isso como verdade nas suas vidas, só que passou. E aí, nesse contexto de sociedade que não é bem ordenada, pensar na razão pública torna a nossa prática política mais democrática, mais justa, mais compatível com o pluralismo. Então, na minha opinião, e eu acho que os amigos que ainda estão por aqui, eu agradeço a vocês que ainda estão até esse momento aqui, a prática da razão pública, ou pelo menos pensar na razão pública, se torna fundamental. Então, eu continuo abraçando e defendendo uma ideia de razão pública, mesmo em contextos de sociedade não ordenada, não bem ordenadas, né? Arrasou, obrigado. Bom, acho que não tem mais ninguém, né? Com questões. Você quer encerrar, Sam? Agradecendo a Rosiane, né? Claro. Obrigado, viu, Rô? Eu só gostaria de agradecer, foi um prazer enorme e uma felicidade para mim receber a Rosiane, egressa do IESP, nossa recém-doutora. A Rosiane terminou o doutorado no início do ano passado, e foi uma longa jornada, né, Rosiane? Foi uma curta jornada, porque o doutorado é curto, né? Mas, ao mesmo tempo, é tão intenso que é longo também, né? Então, para mim, é um orgulho, uma felicidade, uma satisfação pessoal que a gente tenha tido uma aula tão boa pela Rosiane aqui hoje, a estreia da Rosiane nas Serras, e que seja só a estreia, que a Rosiane esteja conosco nas Serras muitas vezes ainda. Acredito que sim. Enfim, é isso. Obrigada, Rosiane. Pessoal, muito obrigada, assim, de coração mesmo, porque não são muitos espaços que a gente tem para falar sobre aquilo que a gente pesquisa, né? Então, ser convidada por uma instituição como a Serras, que eu tenho tanto apreço, tanta admiração, assim, uma honra, de verdade. E a vocês que continuaram aqui, muito obrigada. Desculpa por aquilo que eu não consegui responder, a gente tem certos limites, né? Vai chegando certo horário, o cansaço vai batendo, algumas coisas a gente não consegue lembrar, mas assim, muito obrigada, foi ótimo estar aqui, eu agradeço de verdade. Nós que agradecemos, Rosiane, foi um prazer e um aprendizado para nós. É isso. Valeu, boa noite, gente. a todas. Obrigado, Boa Sam, noite. obrigado, Rosiane. Tchau a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.